Mina, o que você está fazendo aí? O que você tem que fazer antes de começar a mexer com seus brinquedos? Isso. Primeiro a missão, né? Depois o quê? A diversão. Depois a diversão. Nossa, terminou. Exato. Esse de agora são as listas atualizadas, né? Que a gente tem que focar mais, porque eles vão crescer. Game, você lembra? Vocês sempre me perguntavam isso e agora vocês nem perguntam mais. Isso não pode ser usado para facilitar a nossa vida. É uma ferramenta que deve ser utilizada para potencializar o aprendizado e o crescimento das crianças. E Chloe, eu quero só saber uma coisa aqui. Lembra que você, uma vez, várias vezes me perguntou por que você também me perguntou, Minha, por que vocês tinham que fazer todas as coisas daquela lista antes de poder mexer no celular, antes de poder mexer no videogame? Você lembra? Vocês sempre me perguntavam isso e agora vocês nem perguntam mais? Por que vocês não perguntam mais? Por que tem... A gente já sabe. A gente já acostumou com a gente faz praticamente as coisas todos os dias. E quando a sua amiga falou, Chloe, que não gostava de mim porque eu não deixo você jogar videogame o tanto que você quer no celular, o que você achou? Eu não acho nada. Eu não acho nada. Mas você não acha ruim você ter que mexer no celular pouco tempo? Não. Você não acha ruim você ter que ter um limite no tempo, ter que mexer só às vezes? Você não acha isso ruim, não? Eu achava, só que eu já me acostumei. E você, né? Às vezes, eu não gosto. E geralmente quando a pessoa mexe muito no celular, mexe em telas, essas coisas, Papai, também... a pessoa fica mais agitada ainda, porque não gastou energia na parte física e motora, porque criança precisa mexer o corpo, precisa fazer atividades físicas, correr, gastar energia. E quando você mexe muito nas telas, você não é capaz de fazer isso. E aí você fica muito agitado, muito agitado, muito agitado. Pode falar. Sabe... Foi ontem? Hein? Agora deixa eu te falar uma coisa. Vocês ganharam o celular desde pequenininho, né? Desde pequeno vocês têm celular. Sabe o que é que a medicina e as ciências e as neurociências dizem sobre isso? Que criança não pode mexer no celular. A Sociedade de Pediatria, que é a medicina que cuida das crianças, e a neurociência diz que vocês não podem mexer no celular porque criança ainda está desenvolvendo o cérebro. E toda tela, videogame, celular, mexe muito com a dopamina. E criança ainda está desenvolvendo o cérebro. Então imagina se a criança vai ter capacidade de controlar o comportamento depois disso. Eu controlo a dopamina. E é por isso que eu deixo vocês usarem o celular, sabia? Eu quebro essa regra, porque eu já estou ensinando vocês a controlarem o seu sistema dopaminérgico desde já. E por que vocês precisam de uma lista antes de poder mexer nessas coisas? Porque a gente já faz atividade física e tudo. Sim, porque vocês têm que trabalhar todas essas partes que o cérebro exige que uma criança faça para se desenvolver bem. Então, o que tem na lista? Estudar, exercício físico, estudar, ler, arrumar as coisas, porque vocês vivem aqui na casa, né, e vocês não estão no hotel, né, então tem que fazer as coisas, né. E isso também ajuda no desenvolvimento do cérebro. Então, é por isso que é importante fazer toda a lista primeiro, para depois ir mexer no celular. E querendo ou não, mesmo assim com esse controle, o celular ainda traz danos para o cérebro seu, igual sabia? Aquele dia que o senhor ia mostrar um vídeo e a gente se distraiu com o a gente ficou vendo. Olha, pra você ver como aí quando a gente viu, aí já tinha passado um montão de tempo. É isso que a dopamina faz com a gente, pega a gente desprevenido e quando vê a gente perdeu um monte de minutos preciosos no celular. E é isso que eu falo, a gente tem que sempre ficar atento, e é por isso que eu fico controlando o que vocês mexem no celular, é por isso que eu controlo o tempo, e é por isso que eu sou chato com relação a isso. Não, o senhor não é chato, não. Você não acha, não? Não. A amiga da Chloe disse que eu sou. Então a gente precisa aprender a controlar isso sozinhos, mas como vocês são pequenos, eu estou ajudando vocês
E vocês precisam focar para vocês serem capazes de fazer isso por si só, tá bom? E o lado negativo do celular é porque quando a gente usa celular, a gente para de fazer coisas que a gente estaria fazendo se a gente não tivesse desfocado no celular. Por exemplo, ontem eu levei o livro pro carro, só que aí eu nem levei meu celular, senão eu ficaria me desconcentrando, porque eu não tenho muito controle. Muito bem, e é por isso que eu ajudo você a treinar cada vez mais. O celular, na verdade, ele é um ótimo instrumento, é uma ótima ferramenta. A Chloe aprendeu a tocar piano no celular. Vocês aprenderam as primeiras letras, aprenderam as cores, aprenderam os números, porque eu usava celular. Vocês aprenderam muitas coisas de inglês, porque a gente assistia desenho em inglês, assiste ainda, né? E também o Duolingo. Mas é isso, é uma ótima ferramenta. É igual remédio. Se você tomar o Isso. Se você usar o remédio na medida certa, ele vai fazer bem para o seu organismo. Mas se você usar ele da maneira errada, ele pode ser um veneno que pode te matar, né? Então, consciência e menos proibição. A sociedade pediátrica fala que é proibido porque, na verdade, os pais não têm controle sobre os próprios comportamento deles. Então, eles não sabem usar o celular e aí é melhor proibir, porque senão os filhos também vão ir no mesmo rumo que os pais. Mas é preciso ter consciência e usar isso como uma ferramenta, porque uma hora ou outra as crianças terão acesso aos celulares e às telas. E até na escola com os coleguinhas, e se eles não souberem que isso é um vídeo ruim, eu não posso ficar assistindo essas bobagens, eu tenho que me controlar, não posso ficar acessando essas bobagens. E se não aprender a fazer isso, quando chegar lá na frente, aí vai piorar. E a gente tem que ajudar desde cedo a andar no caminho correto, né? Então vamos fazer nossas coisas agora, para depois até brincar, né? Até com os brinquedos são assim, né? Primeiro a missão, depois a diversão. Então vamos lá, almoçar e fazer as coisas. Porque um dos maiores problemas nossos com esse uso de telas é porque a gente quer usar para distrair as crianças enquanto a gente faz alguma outra coisa. Isso não pode ser usado para facilitar a nossa vida. É uma ferramenta que deve ser utilizada para potencializar o aprendizado e o crescimento das crianças, e não para tornar a nossa vida fácil. Então precisamos exercer o nosso papel de reguladores, de orientadores, e deixar que eles se acostumem com essas ferramentas, porque essas ferramentas vão fazer parte da vida deles. Na verdade, já faz parte da vida deles, mesmo que eles não possuam, e eles precisam aprender mais rápido a ter controle sobre essas ferramentas e a saber triar os conteúdos e os aplicativos que eles vão utilizar. E eles só vão fazer isso se a gente puder ajudá-los nessa trajetória enquanto eles são menores, porque se deixar para dar isso depois que eles estiverem maiores e que eles não estiverem escutando a gente mais, e que quando a gente falar já deu a hora, já acabou o tempo, eles já nem estarem acostumados a usar esse freio, aí vai ser difícil começar do zero, principalmente numa fase que eles já acham que tem o controle sobre tudo que acontece com eles, que quando chega a adolescência, porque esse contato e esse uso vai ser inevitável no futuro, e é preciso aprender desde cedo. E essa daqui é a listinha das coisas que eles tinham quando eles eram menores, que ficava pregada na geladeira, e eles sempre iam completando com os ímãs para mostrar o que foi feito e o que não foi. Que a gente coloca aqui leitura, eles têm os exercícios dele que eu compro, uns exercícios de matemática para eles fazerem diariamente, que é um exercício mental, a leitura, o exercício físico, também ajudar com as coisas de casa, rezar. Esse de agora são as listas atualizadas, né? Que a gente tem que focar mais, porque eles vão crescendo, as obrigações da escola vai aumentando, então eles vão ganhando estrelinha à medida que faz, né? Que é ajudar nas tarefas de casa, fazer exercício físico do meu jeito, continuar a leitura, só que agora os livros são mais complexos, né? E cheios de palavras. E aqui uma frase aqui, o que está escrito aqui?
Em 5 anos de dedicação, eu posso me transformar em quem eu quiser. Que é pra gente, né, poder sempre relembrar que é a constância que vai fazer com que a gente chegue lá onde a gente quer ou não. Porque, na verdade, tudo que acontece em nossa vida, basicamente, é o que a gente planta e colhe.